Oi, pessoal, tudo bem? Professora Tati aqui. Vamos discutir um pouquinho hoje qual é a composição do ar atmosférico e conhecer um pouco melhor sobre os principais gases que compõem a atmosfera. Então, a atmosfera é composta por uma diversidade de gases. O nitrogênio é o gás que se apresenta em maior concentração na atmosfera, então apresenta-se em torno de 78%. Em segundo lugar, nós temos o oxigênio, com concentração de 21%. E 1% fica para outros gases, como, por exemplo, o gás carbônico, que a gente possui na concentração de 0,03%, vapor d'água e outros gases. É importante nós lembrarmos também que a atmosfera, dependendo da sua altitude, então dependendo da camada da atmosfera, essa concentração de gases também vai ter uma variabilidade. Então, em camadas mais altas da atmosfera, a concentração de oxigênio é bem menor. E aí a gente fala que o ar é rarefeito. Então, essa aqui é uma composição média, mas é importante nós lembrarmos que a composição dos gases também varia de acordo com a altitude. Então, vamos discutir os principais gases e entender um pouquinho do ciclo desses gases. Vamos falar um pouco do ciclo do gás nitrogênio, do gás oxigênio e do gás carbônico, que são bastante importantes em relação aos seres vivos e a interferência desses seres vivos com esses fatores que a gente fala fatores abióticos dentro do ecossistema. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar pelo ciclo do nitrogênio. Nitrogênio representado quimicamente pelo símbolo N2. Então, o nitrogênio ele é extremamente importante na composição do organismo de todos os seres vivos, porque ele está presente na estrutura das proteínas, que fazem parte, por exemplo, nos animais, dos músculos. Então, os animais e plantas não conseguem absorver diretamente o nitrogênio, eles vão obter nitrogênio através da cadeia alimentar. Então, tudo começa lá nas plantas. As plantas, elas têm a capacidade, algumas espécies delas, principalmente as leguminosas, de terem associadas lá nas suas raízes bactérias do gênero Rhizóbio. Então, essas bactérias, elas conseguem fixar, absorver esse nitrogênio e fazer o processo que a gente chama de fixação. É por isso que muitos agricultores fazem rodízio nos cultivos de feijão, por exemplo, e soja ou milho, porque as leguminosas têm essa possibilidade de aumentar a concentração de nitrogênio presente no solo. Então, elas conseguem absorver o seu nitrogênio através desse processo, e aí esse nitrogênio então fica disponível, por exemplo, a um animal herbívoro, vem, come a planta, e ele então vai conseguir todo o nitrogênio necessário para a produção das suas proteínas lá para os seus músculos. E, consequentemente, um animal carnívoro, quando consumir ele, também vai ter o seu estoque de nitrogênio reposto. Todos os seres vivos, no final de sua jornada, quando morrerem, eles vão sofrer o processo de decomposição. Então, bactérias e fungos presentes no solo também têm a capacidade de repor esse nitrogênio, então, para o gás atmosférico. Então, eu consigo, através de micro-organismos, devolver o nitrogênio para a atmosfera. Outra forma também de disponibilização do nitrogênio é a transformação que acontece na atmosfera em virtude da presença dos raios solares e a produção de substâncias nitrogenadas, que através da chuva conseguem chegar ao solo também, então fechando o ciclo do nitrogênio. Então, outro gás importante, oxigênio. Então, vamos falar um pouquinho do ciclo do oxigênio. O oxigênio que é representado quimicamente pelo símbolo O2. O oxigênio ele é fundamental para a manutenção da vida. Então, para os seres vivos, dois processos são bastante importantes que utilizam o oxigênio: o processo de fotossíntese e o processo de respiração. Então, vamos entender um pouquinho melhor desses processos. A fotossíntese ela é realizada por todas as plantas e algas. Então, nós chamamos esses seres de autótrofos, porque eles produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, a fotossíntese é o processo de produção de alimento.
e, consequentemente, de O2 também. Então, as plantas, vamos pegar o exemplo das plantas, elas captam a água através de suas raízes e, através das folhas, o CO2, o gás carbono presente na atmosfera. Então, essas duas substâncias vão para a folhinha e lá na folha nós temos uma substância química chamada clorofila, que inclusive dá a característica verde para as plantas, né, para essa parte da planta. Então, a clorofila, na presença de clorofila, esse CO2 e água, eles são convertidos em glicose, que é o alimento, e oxigênio. Então, no processo de fotossíntese, ocorre a produção de O2. O oxigênio produzido na fotossíntese, ele é consumido por todos os seres vivos. Uma coisa bastante importante da gente lembrar é que as plantas também consomem oxigênio, porque elas também fazem o processo de respiração. Então, o oxigênio, ele vai ser consumido no processo de respiração, que é fundamental para que esses seres vivos tenham energia para desenvolver todas as suas atividades. Então, os organismos vivos vão pegar o seu alimento, está aqui representado como a glicose. Então, a glicose, junto com o oxigênio, no processo de respiração, a glicose vai ser queimada, liberando energia e CO2 e água. E esse CO2 e água, então, voltam para o ambiente. Então, o oxigênio, ele tanto é importante no processo de fotossíntese, porque ele é produzido pela fotossíntese, quanto, então, importante no processo de respiração, porque através do processo de respiração, esse oxigênio vai sendo consumido. Então, o processo de fotossíntese e o processo de respiração, eles passam a ter papel fundamental no ciclo do oxigênio. Outra forma de consumo do oxigênio são todos os processos de combustão, todos os processos de queima. Os processos que acontecem em fábricas, nos carros, né, na queima dos combustíveis em carro, nos motores dos carros, em todos os processos de queimada, todos os processos de queima consomem o oxigênio. O processo de queima é impossível sem oxigênio. A falta do oxigênio leva a parar o processo de queima. Isso é comum quando a gente faz aquele experimento da vela. A gente deixa uma vela acesa e ela tá lá bonitinha. E aí a gente pega um copo e tampa essa vela. E aí a vela apaga. Por quê? Porque acabou o oxigênio. Então, o oxigênio é fundamental no processo de combustão e ele acaba sendo consumido nesses processos. E outra forma presente na atmosfera do oxigênio é o ozônio. O ozônio, ele é produzido através das moléculas de O2. Vamos entender um pouquinho da importância desse processo. Então, o ozônio, ele é composto de 3 átomos de oxigênio ligados e o oxigênio O2 de 2 átomos. E lá nas camadas mais altas da atmosfera, em virtude da presença dos raios solares, o O2 é convertido em O3. E o ozônio, ele tem um papel fundamental na formação da camada de ozônio que protege a Terra dos efeitos nocivos dos raios ultravioletas vindo do Sol. Então, os raios que vêm do Sol, os raios ultravioleta, eles existem em 3 tipos: o VA, o VB e o VC. O UVC é o pior, vamos assim dizer, deles. É o tipo de gás que, se chegasse na superfície do nosso planeta, ele levaria à extinção da vida, porque ele é extremamente carcinogênico. A gente teria uma série de problemas de morte de plantas e animais em virtude da presença dele. E ele é totalmente absorvido e a camada de ozônio não deixa com que o UVC atinja a superfície da Terra. Só quem vai passar é o UVA e o UVB. Então, a camada de ozônio tem um papel fundamental como um filtro dos raios ultravioleta, permitindo que somente parte desses raios cheguem à superfície do nosso planeta. Então, esse é o papel do ozônio, que também faz parte do ciclo de oxigênio em virtude da sua importância. E o próximo ciclo, o ciclo do carbono. Então, o carbono, ele é muito importante porque ele faz parte da composição da maioria das substâncias que compõem o corpo, o organismo de seres vivos, plantas e animais. Ele faz parte da composição de proteínas, carboidratos, lipídios, então presente numa vastidão
de substâncias dentro do nosso corpo. E a forma mais importante de fonte de carbono é o CO2, o dióxido de carbono presente na atmosfera. O dióxido de carbono que nós já vimos no processo de fotossíntese. Então, na fotossíntese, lembrando, o CO2 ele vai ser consumido e junto com a água vão produzir a glicose, né, o alimento das plantas, e o oxigênio. Então, o processo de fotossíntese ele consome o CO2, mas através do processo de respiração de plantas e demais animais, esse CO2 volta a ser então fornecido para o ar atmosférico. O CO2 ele também é formado nos processos de combustão. Então, nas queimadas, nas fábricas, na combustão que acontece nos motores de carros, o CO2 ele é produzido. Enquanto a gente consome o oxigênio na combustão, nós produzimos o gás carbônico. Então, o gás carbônico passa a ser, então, jogado para a atmosfera em virtude desses processos. E é bastante importante, né? A gente sabe que o aumento dos processos de combustão leva a um aumento da concentração de gás carbônico em algumas regiões do planeta e a presença do gás carbônico está associada ao efeito estufa. O efeito estufa, que é uma coisa natural, né, do nosso planeta, porém, se a gente tiver uma concentração muito alta de CO2 e aumentar muito o efeito estufa, nós vamos ter então um aumento do aquecimento global, que levaria a um aumento da temperatura do planeta, o que é prejudicial para os seres vivos. Ok, pessoal?